A síndrome de Down não define limites, define possibilidades. O que realmente precisa mudar não está na pessoa, mas no olhar da sociedade. Família, escola e comunidade têm o poder de transformar preconceito em respeito e diferença em inclusão. No episódio de hoje, a Andréa Mishima conduz um bate-papo poderoso com alguém que tem transformado o medo em esperança e o preconceito em inclusão. Convidamos a diretora do Juliano Varela, professora Elúzia Alves. Vem que o portal é seu. Olá, gostaria de agradecer a NilPC e ao Portal do Educador, pela oportunidade de hoje estar aqui representando a Associação Juliano Varela, na pessoa da nossa presidente Maria Lúcia. Agradecermos a oportunidade de podermos estar trocando conhecimentos e também levando conhecimento à sociedade. Muito obrigada. Sabe como eu vejo esse tema? Eu defino esse tema com uma palavra: amor. Muito amor envolvido. Eu não consigo encontrar outra forma de descrever este tema e este trabalho. Conta pra gente. A família descobre em que momento que a criança tem a síndrome de Down? Existem dois momentos. Isso pode ser descoberto antes, do nascimento, durante a gestação, e também posteriormente, quando a criança nasce. Então, dentro dessa descoberta do mundo dos pais, a gente queria saber, conta melhor como que acontece emocionalmente e quando os pais recebem essa notícia, e também como que costuma ser a reação comum dentro dessas famílias. O primeiro impacto, a família ela idealiza, aquele filho típico, digamos assim, o filho perfeito, E quando nasce, via de regra, é um susto, E aí vem o medo, a não aceitação, a negação, o sofrimento, A família vive, a primeiro impacto, um luto. Tem famílias que postergam esse luto por um longo período, outras já conseguem se adaptar mais rápido, mas o primeiro impacto é difícil, principalmente para a mãe. Quando você iniciou esse processo trabalhando com essas crianças diretamente? Eu iniciei primeiramente trabalhando com o mercado de trabalho, inserção ao mercado de trabalho, formação aos alunos, às famílias e às empresas também. Posteriormente, eu fui convidada a ser diretora da Associação Juliano Varela da parte educacional, e eu pude ter um contato maior, porque lá nós atendemos do nascer ao envelhecer. Então a gente tem desde a estimulação precoce até o longo da vida, que é o nosso último curso, que são para os síndrome de Down com a idade um pouco mais elevada. Então aí a gente pôde ter a oportunidade de ter mais contato. Quantas crianças tem em sua instituição? Hoje nós temos em média de 1.480 atendidos, Nossa. Entre atividade complementar e a área educacional. Todas elas com algum... Todas com Todas síndrome de Down? Não, nós atendemos, a associação ela atende a síndrome de Down, autismo, a microcefalia e outras deficiências. 1.400. Isso, 1.400. 1.480 mais ou menos, aproximadamente. E como são realizados os trabalhos, a parte pedagógica das crianças na sua instituição? Eu vou falar um pouquinho da instituição para que vocês entendam. Sim. Ela atende em 3 pilares: serviço social, educação e área clínica. Então, dentro da educação, nós atendemos... Inicialmente, eles vão para estimulação precoce, que é onde eles recebem todos os estímulos de TO, físio, terapias, para que eles possam se estruturar para depois a gente trabalhar a área educacional. Então, nós atendemos a educação infantil com nível 1, 2, 3, 4 e 5. Posteriormente, nós temos o fundamental, que vai do 1º ao 5º ano das séries iniciais. Nós atendemos o EJA, que são para jovens e adultos acima de 18 anos com síndrome de Down e outras deficiências. E nós atendemos esse projeto que é ao longo da vida, que é um projeto maravilhoso, que é a menina dos meus olhos, porque quase não existem políticas públicas para essa idade, depois que se atinge lá seus 35, 40, e aí o que fazer com esse síndrome de Down, Geralmente eles ficam em casa, ociosos, engordam, adquirem doenças, E aí a gente está desenvolvendo esse trabalho com eles na escola, que não é um trabalho assim de cunho acadêmico, mas mais de socialização, de AVD e AVP, atividade de vida prática diária, onde a gente trabalha com eles artesanato, ginástica, caminhada, psicomotricidade, música, dança, Isso tem agregado bastante para essa faixa etária. Eu fiquei muito curioso. E você? Eu acho interessante, assim, que a gente vê uma escola típica
típica, né? Com alunos típicos. Eu sempre uso experiências próprias, né? Às vezes quando eu converso, assim. A dificuldade que é, em uma escola típica, as professoras conseguirem lidar com aqueles alunos, né? E aí eu fiquei pensando, né? Tem um aluno na escola do meu filho que ele tem síndrome de Down. E ele é o garoto propaganda da escola. Ele é um super carinhoso, um amor, sabe? Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, qual a dificuldade, será que está mais nos típicos ou nesses com, por exemplo, síndrome de Down, que eles têm eles são todos carinhosos, Sim, né, cheios de amor. muito. Então, às vezes eu fico pensando que deve ser um ambiente que, ao mesmo tempo que desafiador, ele é um ambiente que, na parte da síndrome de Down, são crianças muito carinhosas, né? Elas são carentes, são muito carinhosas. Muito autênticos também. Muito autênticos, eles têm uma Personalidade muito forte, né? Então, assim, a gente fica pensando onde que está a maior dificuldade. Às vezes, nos típicos tem as dificuldades padrões ali, mas, né, se você parar para pensar, é tanto amor envolvido ali nesse projeto que pode ser uma coisa que a pessoa chega em casa com o coração cheio, né? Sim, às vezes nós, educadores, a gente tem mais a aprender do que mesmo a ensinar com eles, né? Como pessoas, como seres humanos. Aproveitando sua fala de amor, que foi o início de tudo isso, hoje, como dia 21, Dia Internacional do Síndrome de Down, vamos conhecer um pouco das atividades que foram preparadas para esse dia. Como trouxemos a palavra amor dentro dessa roda de conversa, eu acredito também, vou acrescentar mais uma palavra que é o propósito, né? Eu acredito que tem aqui o professor, o educador, até a família, né? Ela trabalha e aprende muito sobre o propósito, né? O que a gente desenvolve dentro, né? E também o que nós comentamos sobre você estava falando do filho idealizado. Sim. Né? E a vivência do luto nessas famílias, né? É muito importante porque é um processo, né, do filho ideal, né? E o nascimento daquela criança, né? Seja ela com síndrome de Down ou com autismo, né? No desenvolver e no desenrolar dessa caminhada, quanto família e a criança como indivíduo também. Sim. É muito importante, tá? A gente está sempre trazendo essa realidade, né? E também qual os maiores medos desses pais? Via de regra, o maior medo é a rejeição, é o preconceito, porque isso existe, e não existe só por parte da sociedade, às vezes está muito inerente dentro da própria família. Às vezes a família tem também aquele receio de apresentar aquela criança, de levar aquela criança ao shopping, como é que ela vai se comportar, né? Eu vou levar as festas de aniversário, como que ela vai se portar, como é que ela vai socializar com as outras crianças. Então o preconceito ele não está só presente na sociedade, às vezes dentro da própria família também existe o preconceito. Isso é muito forte. Porque seria o combate tanto dentro de resistências familiares, né, dentro das escolas também, e o próprio educador ali, né, ele se vê nessa posição de como eu vou agir, como eu vou atuar, né, entre o bem maior, e também uma questão social, né, que você havia comentado das políticas públicas, né. Existe um trabalho precoce com os pais
antes do nascimento do filho? Sim, Existe. na nossa associação é feito todo esse trabalho. A gente já acolhe desde a gestação da mãe, né? Nós temos um setor que chama estimulação precoce, coordenado pela Rosângela, que é uma fisioterapeuta, e lá nós oferecemos serviço de TO, fono, físio, de atendimento a essa família, de acolhimento, de preparação até o nascimento desse bebê. A gente tem todo esse aporte dentro da instituição. Eu fiquei curioso com uma questão. Como que é a preparação desses professores, dessas assistentes, para lidar com tanta criança neurotípica assim? Olha, primeiro de tudo, o profissional, ele tem que ter um diferencial, né? O profissional que ele está na educação especial, ele não é um profissional da educação comum, né? Ele precisa ter um quê a mais, um amor a mais, né? Para poder estar lidando. Não são todas as pessoas que têm a habilidade de lidar com a educação especial. Sim. E tá tudo bem, isso não quer dizer que o profissional seja bom ou seja ruim. São as habilidades que nós todos temos dentro de nós, né? Mas assim, exige muita formação, exige muito conhecimento, autoconhecimento também. Nem todos têm essa capacidade de lidar, conseguem lidar, né? Porque assim, queira ou não, a gente acaba de uma certa forma absorvendo, porque nós somos seres humanos, né? Por mais que a gente filtre as dificuldades, a gente acaba trazendo para o nosso contexto também toda essa vivência, como eu coloquei, a gente acaba aprendendo mais do que mesmo ensinando com eles, né? Porque envolve amor, envolve afetividade, não é só um conteúdo acadêmico, né, de do ensinar, né? Às vezes o mais importante não é só o acadêmico, mas a afetividade que você tem com aquele aluno, né? Tudo isso vai interferir nesse ensino-aprendizagem, né? Esse modo como você trata, essa tua receptividade com o aluno, né? O teu amor, o teu carinho. Então, o profissional, além dele ter que estar muito bem preparado, ele também tem que estar disposto a pôr em prática. Nós temos profissionais na área que ele tem diversos cursos, formações, mestrado, mas ele não tem habilidade. Ao passo que a gente tem também profissionais que têm só a docência e mais uma especialização e ele desenvolve muito bem o trabalho, né? Então, assim, é um casamento de amor com conhecimento. E quantos professores que são no Instituto? Nós temos uma média de mais ou menos uns 55 professores 55. dentro do Instituto, isso, atendendo tanto a educação quanto as atividades complementares que a gente oferece. Muito bem. E dentre isso, o que você poderia nos dizer sobre o potencial dessas crianças? Olha, como nós típicos, cada um é cada um, né? Cada um tem as suas possibilidades, né? Então, assim, eles têm todas as possibilidades de se desenvolver. O boom da coisa é descobrir qual é a habilidade de cada um. Porque eles, como nós típicos, também têm as suas habilidades, Claro. né? Tem muitos que não chegam a aprender a ler e escrever, porém eles desenvolvem infinitas outras habilidades, né? Ao passo tem uns que aprendem a ler e escrever, mas tem poucas habilidades em outras áreas, né? Então, assim, não há uma fórmula pronta, né? A gente tem que ir conhecendo o aluno, por isso na educação especial tem o PEI, né? Porque é um documento que é feito direcionado para aquele aluno em específico. Cada caso é um caso, por isso as instituições, né, atendem, chama educação especial, porque é cada indivíduo de maneira diferente, voltada para o que ele realmente precisa. Diferente da escola comum, regular, né? Que há uma tratativa para todos. Dentro da escola especial, não. Cada aluno vai ser desenvolvido um currículo com ele, dentro da especificidade dele, dentro da necessidade dele. Eu achei bacana que uma vez você comentou a quantidade de aluno por sala. Isso a gente respeita, né? Dentro do fundamental a gente trabalha com 8 alunos e dentro da educação infantil capacidade máxima de 10 alunos, podendo ser reduzido se houver cadeirante. Por quê? A gente precisa dar uma qualidade para essa educação, né? Como é que você me atende uma sala com 30 crianças com deficiências específicas, cada um dentro da sua especificidade, né? Para dar uma qualidade, a gente precisa de um número reduzido. E outra coisa que eu fiquei curioso, essas crianças, elas ficam, síndrome de Down, eles ficam todos juntos ou ficam misturados com quem tem Não, autistas? Inclusão total. Inclusão total. Todos juntos. Inclusive, foi um relato que eu fiz, né? Que quando nós começamos a trabalhar com o autismo, que foi logo depois da pandemia, nós ficamos muito temerosos com esse casamento, porque
o jovem adolescente, a criança com síndrome de Down, eles são muito alegres, eles gostam do toque, eles gostam do barulho, eles são muito amorosos, Diferente né? do autista, E né, quando por veio o exemplo. autista também é amoroso, porém, né, eles são mais resistentes a toque, a socialização, a abraço, e a gente tem que respeitar tudo Eles isso. gostam do espaço mais deles. Isso, ali, então né? quando nós fizemos as primeiras experiências com eles na hora do intervalo, que eles no nosso intervalo ele é dirigido, então a gente sempre apresenta um ritmo musical para eles, desde os mais rebuscados, né, até os mais populares, para que eles possam conhecer a música brasileira, entende? Então, assim, a gente ficou muito temeroso com isso, e aí o que a gente conseguiu com isso, nós ficamos muito felizes. Hoje a gente tem relatos de mãe que nos dizem, né, pela participação e esse envolvimento, essa socialização junto com o síndrome de Down e as outras deficiências, os autistas da nossa escola, eles acabaram evoluindo para essa questão do barulho. Hoje as mães nos relatam que elas podem levá-los a um aniversário e cantar o parabéns, né, que o autista ele tem muita dificuldade, dependendo do grau, de ouvir as palmas e se incomoda, né? Sensibilidade. Então, a sensibilidade, tanto ao toque quanto à audição, né? Então, assim, isso contribuiu muito nessa evolução. Os pais hoje relatam que eles podem sair mais, expor mais, com mais facilidade, por conta dessa convivência, eles acabaram se acostumando, né, com o barulho, com o toque, né? E eles convivem muito bem. Muito legal. Trazendo isso por todos esses anos, essas experiências e vivências, queria saber se você podia trazer e compartilhar com a gente qual que foi uma das maiores conquistas ou desafio, né, de alguma criança que você presenciou. Olha, que me vem agora à memória, nós tínhamos uma aluna do mercado de trabalho. Lá o nosso mercado de trabalho, como eu coloquei, a gente prepara primeiro, né? Depois a gente insere, aí a gente prepara a empresa também, a gente oferece formação para a empresa, formação para a família, para que isso venha dar certo, porque é um casamento, né? A família, é a empresa e a instituição, né? E o aluno. Então, assim, era uma aluna bem dificultosa, ela estava no mercado de trabalho, a gente tentou inseri-la de várias formas, em várias empresas, ela passou por 5 empresas, e não deu certo, né? Num dado momento, não dava certo o processo, e aí ela acabava se frustrando, saindo, isso gerou uma frustração muito grande na família, né? Até chegou o ponto que a mãe falou, não, eu não quero mais que ela seja inserida, eu quero que ela participe do mercado de trabalho, mas eu não quero que ela seja inserida no mercado de trabalho. E nós respeitamos toda essa decisão dela e aí nós repensamos a nossa maneira de trabalhar, né? E aí nós criamos outras possibilidades de formação, né? Cozinha inclusiva, atendimento ao público num trailer que nós temos, né? E a gente foi trabalhando essa aluna, ela ficou mais ou menos por cerca de uns 2 anos sendo trabalhada, atendendo ao público, trabalhando todas essas dificuldades que ela tinha interna, com terapias, enfim. E quando veio a oportunidade da gente inserir ela novamente, que a gente achou que ela estivesse pronta, né, para assumir um trabalho, a mãe não queria de jeito nenhum, e foi todo feito um trabalho com a psicóloga, não, mãezinha, vamos dar essa nova oportunidade para ela, quem sabe dê certo, e hoje ela está inserida há quase 1 ano em uma empresa, tem dado muito certo, a família está muito feliz, então assim, foi uma história de superação, e de que a gente não pode desistir, né, diante das limitações, a gente travar, né, mas sim avançar e buscar novas expectativas, novas estratégias para que o processo possa dar certo. Eu acredito que o papel da família é essencial no desenvolvimento de todas as crianças. Infelizmente, muitas famílias não aceitam esse papel que cabe a ela e passa a responsabilidade para uma instituição. Essa realidade, você convive com isso, você vê isso de verdade na sua instituição? Ou é algo assim que eu apenas penso? Olha, via de regra, a maioria das famílias são muito cuidadosas, né? Mas, como toda regra tem a sua exceção, existem também aquelas famílias que negligenciam, né? Que são falhas. E aí, dentro da instituição, a gente tem todo esse aporte, todo esse trabalho de serviço social, de abordagem a essa família, de fazer esse trabalho, chamar essa família para a responsabilidade, para o compromisso, né? Da responsabilidade que ela tem com aquele ser humano e que nós, enquanto escola, só vamos conseguir fazer a diferença juntamente com a família, se andarmos ali lado a lado, né? Porque senão não se vê resultado, não se vê evolução, né? Então, assim, muitas vezes as famílias também têm a questão da depressão, tem muita mãezinha que vive esse luto e ele posterga por muito tempo, né? Então, aí a gente tem que entrar com essa parte também social, de fazer esse tratamento. Lá nós temos um programa que chama Cuidar de Quem Cuida.
Porque essas mães atípicas, elas também precisam ser cuidadas, né? Elas vivem um luto, às vezes a vida inteira, ela vive aquele luto, né? Do filho idealizado que não veio. Então, a gente também tem esse aporte dentro da instituição, de desenvolver esse trabalho, né? Porque aquela mãe não vai deixar de ser mãe. Então, assim, também é um compromisso nosso enquanto instituição, não só de cobrar essa devolutiva dela, mas também de atendê-la, né? De mediar a ela todo esse cuidado, né? De trabalhar com ela todas essas possibilidades de aceitação, de bem-estar para o filho, para ela também, de cuidado para as mães, né? Isso é muito importante e às vezes anda lado a lado. Quando a mãe ela não está feliz, via de regra, ela também não vai conseguir fazer aquela criança feliz, né? Então, a gente trabalha dessa forma também, nessa necessidade das nossas mãezinhas, em todos os sentidos, para que ela possa dar essa devolutiva também para o filho. Então, queria saber se você poderia explicar um pouquinho melhor como que funciona a aprendizagem do alfabetização, né, das crianças. Sim, lá na nossa escola a gente adota o Abacadá, né, que é um sistema apostilado, né, criado pela Cláudia. E tem dado muito certo. Ele é um método, assim, a priori, quando você vê, ele parece ser tradicional. Mas ele é muito revolucionário. Ele vem alfabetizando tanto as pessoas com síndrome de Down, quanto também o autismo. É um método que trabalha a repetição, é um método fônico também. Ele não foca no alfabeto, mas nas sílabas em si, no reconhecimento das sílabas e a associação à imagem, ao cheiro, à figura, né? Então, assim, porque a pessoa com deficiência, ela precisa dessa repetição. Ela leva um tempo maior para fazer as associações dessas sílabas, desses fonemas, né? Então, assim, é um método de repetição, mas que tem dado muito certo e tem trazido bastante resultados positivos. É muito importante por conta da aprendizagem ser precoce, né? As estimulações, né, sejam tanto feitas em casa quanto na escola. Isso, e é muito visível a importância dessa estimulação. Os DAOs que nós temos hoje na nossa escola, que são os jovens e adultos do EJA, né, que vem daquela educação mais antiga, né, onde não se havia tantas possibilidades. Hoje a gente tem N possibilidades para trabalhar com uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, é muito visível as crianças que são estimuladas, as que vêm direto da estimulação precoce para nós e as que vêm sem ter passado por essa estimulação. O desenvolvimento é muito mais acelerado, né? Eles se desenvolvem com muito mais facilidade, aprendem. Os nossos que estão indo para o primeiro ano já estão aprendendo a ler, a escrever, mesmo estando com deficiência, eles estão dentro de uma faixa etária de uma criança atípica, né? E isso é admirável, né? É uma evolução muito grande dentro da educação. É porque os nossos mais velhos, a maioria deles, eles escrevem um nome, alguns leem e escrevem, mas a maioria não lê. Eles reconhecem a sílaba, mas não conseguem fazer a junção. Então, assim, é fruto de uma educação lá de trás, né? Onde não se tinha tantos estímulos assim. Então, a gente vê isso muito visível nas nossas crianças, nos nossos pequenininhos, na nossa educação infantil, como eles estão evoluindo, assim, com muita agilidade e rapidez. Como é, ou qual é a etapa, qual é o critério, como faz para uma família que agora ficou sabendo disso? Sim. E precisa colocar sua criança dentro de uma instituição assim. Sim, isso é muito importante, né? A nossa porta de entrada é o serviço social. Como eu disse para vocês, a gente trabalha com esses 3 pilares: serviço social, educação e área clínica, né? Então, a família, primeiro ela procura a nossa recepção, é feito um agendamento para passar pelo nosso serviço social, onde é feito todo esse acolhimento, né, com a nossa equipe de serviço social, onde ele vai entender o que a mãezinha realmente precisa, qual é a necessidade dessa mãe. Ela precisa de escola, ela já está na escola, precisa de uma atividade complementar, ela está precisando da área clínica, o que é que ela precisa? Ela é público nosso, né? Então, é feito toda essa triagem com o nosso serviço social e esse acolhimento à família, e aí sim ela é designada para a área onde é que ela está precisando. Está precisando de saúde, escola, né? E aí vai sendo direcionado, mas a primeira porta de entrada é o serviço social. Você tem desde crianças até adultos, né? Não só atípicos, como os típicos também. Tem o cerne da questão, o ponto-chave ali é a família dentro de casa, né? Se dentro de casa ali tem apoio, tem a parte dos pais sendo feita, ela vai colocar na escola como um ponto de apoio. Não como, vou transferir toda a responsabilidade do meu filho para a escola. O problema é deles, né? Eles que se virem, eu só tô lá para levar e para buscar, o problema é deles.
né? Então, quando a família entende que ela tem um papel central assim na educação do filho, a escola, né, ela ganha fala, oh, peraí, então essa família eu posso contar, essa família eu sei que ela não vai me sobrecarregar, né? Não vai me trazer um problema, ela vai me trazer um ser humano aqui pra gente ajudar a desenvolver, não pra eu, né, adotar essa criança aqui e criar sozinho, não é assim, né? Então acho que o ponto central da criação de um ser humano é dentro de casa, né? E assim, é muito importante entender essa empatia que precisa se ter entre a família e a escola. A escola também tem um papel muito importante nesse acolhimento da família, né? Porque uma família dessa, quando ela chega na escola, via de regra, ela chega destruída, né? Ela chega perdida. Então, nós temos também um papel fundamental, né? Nessa inclusão, nesse compromisso com a família, né? Instigar esse compromisso também na família. É um papel nosso também, enquanto escola, né? De trazer esse familiar para perto da gente, né? Para desenvolver essa empatia. Não porque geralmente a família busca dentro da escola uma solução, né? Claro que nós temos muitas possibilidades, né? Hoje nós temos dentro da associação um profissional, um terapeuta ABA, né? Contratado só para trabalhar com essas famílias, né? Trabalhar esse comportamento, porque muitas vezes o profissional ele trabalha dentro da sala de aula, mas lá em casa a mãe trabalha de uma maneira diferente. Então isso vai ser distorcido e desconstruído, né? Então a gente tem essas sessões de reuniões com as mães, para que ela possa trabalhar integrada com a profissional que está desenvolvendo com o seu filho. Está desenvolvendo a fala, está desenvolvendo o desfraude, está desenvolvendo a alfabetização, para que essa família tome posse desse processo e possa contribuir junto com a gente. Entra num consenso para desenvolver as mesmas habilidades. Exatamente. Isso é muito rico. Traz muito resultado. Quantos anos tem a instituição? Ela está com 33 anos. 33 Sim, ela foi fundada há 34 anos atrás. Há 33 anos atrás, desculpa, com o nascimento do Juliano Varela, que é o filho da nossa presidente, né? Hoje ele tem 34 anos de idade, né? Quando ele nasceu, ela encontrou muitas dificuldades aqui em Campo Grande, porque ainda os atendimentos eram muito precários. Então ela levava ele para São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer essa estimulação precoce que hoje nós oferecemos, né? Então ela, assim, acometida pelas mães, né? As outras companheiras dela que ela conheceu, mães atípicas também, né? Ela fundou essa associação para compartilhar tudo que ela aprendia lá. Inicialmente foi dessa forma, ela aprendia lá e trazia para essas mães, né? Para fazer esse acolhimento dessas mães que não tinham condições financeiras de levar o filho até lá. Foi assim que nasceu a Juliano Varela, nasceu do amor incondicional de uma mãe atípica. Maria Lúcia Fernandes, nossa presidente. Eu sabia que tinha uma coisa profunda, esse tipo de atitude para criar uma instituição tão importante, tão grandiosa, tem que vir de alguma coisa muito profunda, né? Sim. Uma experiência própria. Muito Ela fez da vida dela o amor e propósito para compartilhar e ajudar. Ou seja, ela não amargurou, né? Ela fez florir dentro da dor, né? Hoje, quantas mães ela acolhe, quantas famílias, né? A associação faz diferença na vida de quantas famílias, né? Isso é lindo de se ver. É o impacto, né? Ela traz impacto. A tendência, o normal é você murchar. Você se deprime. Frustra, reclama, fala que não tá bom. Sua vida começa... Pergunta por que comigo? Por que eu? Ela trocou, que eu fiz de errado? Ela trocou o luto, né? Pela vivência, e ela foi correr atrás, foi batalhar, e ela trouxe não só estímulos e melhorias para o filho dela, como para inúmeras famílias hoje dentro de Campo Grande. Ela trocou a dor por luz, e olha a quantidade de famílias que atingiu por essa iniciativa, né? Muito legal. Agora que todo mundo está emocionado, vamos respirar um pouco. Respira. Eu queria saber se você tem alguma situação, trazendo aqui pra gente, de alguma família, né, que você acompanhou de perto, que sentiu justamente esse impacto. E eles relatam e trazem isso, né, a diferença, né, que antes eles tinham justamente viveram um luto, né, o desconhecido também, né, e hoje eles falam, nossa, deu tudo certo, nós conseguimos, a nosso filho ou filha já consegue escrever, consegue ler, consegue fazer algo que eles achavam que era impossível antes. Sim.
Eu vou dar um relato de um aluno nosso, ele já tem uma certa idade. Ele é um menino que ele nasceu em uma família onde hoje ele tem por volta de mais ou menos uns 47 anos. Então, quando ele nasceu, assim, a medicina ainda assim não era tão avançada como hoje, né? E a família, por ter características, né, assim, de olhinhos puxados e tudo mais, né, não se identificou que ele tinha síndrome de Down, nem a medicina e nem a família. Nossa. Né? Não foi identificado, assim, o rostinho dele parecia muito com o da família, né? Assim, as origens deles eram de olhinhos puxados, né? Então, assim, não se identificou que ele tinha síndrome, mascarou um pouco, exatamente, mas isso há quase 50 anos atrás, né? Sim. É um caso atípico. E a mãe o criou até mais ou menos 8 anos de idade como se ele fosse um menino normal. Até que então se descobriu que ele tinha síndrome de Down. E hoje ele é um jovem que ele trabalha, ele estuda, ele foi nosso aluno, não está mais conosco porque ele já evoluiu e saiu da faixa etária que nós atendemos, né? Ele trabalha, ele estuda, ele faz academia, ele tem um blog, ele cuida da mãe que é diabética, ele que faz a aplicação das insulinas, ele tem total autonomia. Então, isso assim, para nós é uma lição de vida, porque mesmo dentro da ignorância, o que essa mãe fez? Ela fez uma estimulação precoce. Ela estimulou ele porque ela achava que ele era uma criança típica. Então, ela estimulou tanto e deixou ele ser tão normal que ele é muito independente. Isso então, serve assim, de lição, né? Isso. Às vezes a gente trata uma pessoa que tem uma divergência, uma criança atípica, tanto como uma criança atípica, que ela... Você limita. Você não deixa ela caminhar, às vezes, sozinha, você faz tudo ali. Até nossos filhos típicos, a gente vai, quer dar na boca e seca e tal. A criança tem que ter independência, né? Se ela tem independência, ela vai desenvolver melhor. Sim. Fora isso, nós temos os pequenos também, que vêm pra nós lá com 2 aninhos, né? E a mãe vem com todo aquele cuidado e quer descer até a salinha, deixar a mochilinha, e a gente vai atendendo ali até que a gente vai dando autonomia para aquela criança. Chega pra nós, não sabe pegar na colher ainda para comer, né? E a gente vê, chega ao final do ano, a gente vê o desenvolvimento daquela criança, já consegue pegar, o que parece muito normal para uma criança típica, para eles é muito difícil, né? Essa parte motora, né? E aí ele comer sozinho com as próprias mãos, a gente desfraldar e já pega no lápis, já começar a desenvolver atividades, desenvolver a fala, né? Então, assim, as mães, no final do ano, quando a gente faz as reuniões pedagógicas, é aquela choradeira, as mães emocionadas, porque, né, elas às vezes, elas mesmas limitam e não acreditam que possa chegar a esse ponto, né, de evolução, o potencial deles, exatamente, e elas ficam muito felizes, e a gente também. É aquela situação do proteger e super proteger. Exatamente. Acaba sendo uma linha tênue. E essa aí é uma fala muito, muito que eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão da superproteção. Isso é muito presente na família, mas também é muito presente na sociedade, né? Porque tem aquele olhar do capacitismo, né? Às vezes as pessoas, elas olham com um olhar de coitadismo. Ai, mas ele é síndrome de Down, coitadinho. Gente, eles não são coitados, eles são muito inteligentes, desenvolvem muitas habilidades, né? Então, assim, esse olhar, eu acho que é um dos olhares, assim, não é nem palavras, né? Tem, não são palavras que magoam, mas às vezes a atitude das pessoas, né? Às vezes por ignorância, não é por maldade, mas na ignorância da falta de conhecimento, as pessoas acabam se reportando dessa forma. Por exemplo, mercado de trabalho, quando a gente vai fazer inserção, quando eu fazia formações com as empresas, era um problema que era clássico, eu sempre orientava assim, olha, vocês tratem eles do mais normal possível, lógico, respeitando as limitações dele, mas dê o tratamento normal como para outros funcionários, não confundam as coisas, eles não são coitados, eles são inteligentes, eles compreendem, mas geralmente a pessoa que que está diretamente ligado não tem aquela preparação, ela começa a tratar eles, dar muitas regalias, né, e aí começa a trazer problema no trabalho, né, e aí é quando a gente entra com a intervenção, né, mas é que eu achei, eu comecei a dar, tem gente que dá dinheiro, né, para agradar, mas assim, na ignorância e na ânsia de querer agradar, mas a gente não pode ter esse olhar sobre eles, de capacitismo, de coitadismo, eles não são coitados, eles são muito inteligentes, se desenvolvem muito bem, claro, respeitando cada um as suas limitações. Então tem essa questão também dentro da sociedade, do capacitismo. Olha, eu vou falar uma coisa para ti. Eu lembro muito bem, por isso que o tema Down, ele me faz pensar e refletir demais, porque no passado eu fiz um curso de música
Quando você faz o curso de música, você tem que escolher um instrumento que você vai tocar. Porque música é a coluna, só que você, para executar isso daqui, você precisa escolher um instrumento. E eu escolhi o piano clássico, que precisa de toda a agilidade, aquela coisa toda. Durante o curso, entrou um rapazinho condal no mesmo curso. E já era um nível já avançado. E eu olhava para ele assim, meu Deus, como ele vai conseguir fazer isso? Porque ele mal conseguia se movimentar direito, né? E eu começava a pensar assim, coitado, vai passar vergonha no recital. Isso há quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás. O nome dele é Jodes. Jodes, se você estiver me ouvindo, eu lembro de você. Esse rapaz, ele foi o número 1 de nossa turma. O que ele fez no piano e a forma como ele escrevia os arranjos superou qualquer pessoa no conservatório. Foi algo assim que foi uma lição de vida para mim. Nunca esqueço dele. Esse capacitismo a gente tem nas pessoas com síndrome de Down, se você for parar para pensar, única e exclusivamente por um preconceito estético. Você olha para a pessoa, você vê e fala, tem síndrome de Down, ela não sabe fazer tal coisa, ela não vai conseguir. Se não fosse essa parte que eles têm todos a mesma semelhança, eles são todos semelhantes. Tem aparente a deficiência, É aparente a deficiência, não é uma deficiência que você só descobre quando você conversa, você não ia perceber. Claro, alguns têm nível, né, diferente. Tem um nível diferente, mas completamente capazes, assim como a gente, sabe? Eu lembro quando tinha uma campanha, não lembro onde que passava a campanha, que diz que a diferença do síndrome de Down era um cromossomo a mais, que era o cromossomo do amor, né? Por isso que eles eram tão carinhosos e tal. E é isso, o capacitismo, ele tá nos olhos de quem vê. Sim. Exato. Né? O preconceito tá no olho de quem vê. Às vezes, aí você identificou aquilo lá, você fala, isso aí não vai conseguir, esse adulto vai... Então, você tá lá no mercado, aí tem um atendente, aí você fala, eu vou em outro caixa, porque isso aí vai demorar para passar. Mal você sabe que às vezes, né, ele é muito mais capaz do que o restante que tá lá, igual o exemplo do Leonardo. E observa, você coloca esse exemplo, né, desse menino que tocava piano. Piano, Jodes. Então, é uma habilidade que ele tem. Né? Então, assim, dentro da educação, ao longo do tempo, a gente foi se modernizando e percebendo, né, através de estudos, de muita formação, que a gente tem que respeitar essas habilidades deles, né? E às vezes a família, ela coloca numa escola e ela quer ver ele aprender a ler, escrever, mas é essencial? Mas não é o mais importante. De repente, ele não aprendeu a ler e escrever, mas ele aprendeu a tocar um piano. Que você, que é uma pessoa letrada, não conseguiu. Não consegue. Você entende as habilidades? Respeitar as habilidades? Lá dentro da instituição, nós temos alunos que pintam telas maravilhosamente, já foram para leilões, em exposições. Nós temos alunos que são escultores, né? Então, assim, não é só a questão acadêmica que a gente trabalha dentro de uma instituição como essa, mas toda uma vida, né? Como viver em sociedade, né? Preparar eles para o mundo, não só para a parte acadêmica, né? Então, que a família e a sociedade também têm essa compreensão. Que a parte acadêmica é muito importante, mas ele é uma pessoa, ele não é só o acadêmico, ele não é só um aluno, ele é um ser humano que tem outras capacidades, que desenvolve outras possibilidades. É muito legal essa parte da instituição, da escola, de tentar descobrir qual que é a habilidade daquele aluno, né? Então você vai lá, você trabalha aquele aluno, você descobre, opa, esse é bom em música, né? Ou esse é bom em pintura. Você descobrir isso aí deve ser por isso muito dentro legal, das né? instituições a gente tem, porque a educação é especial, né? A gente trabalha musicoterapia, a gente trabalha arte-terapia, a gente tem banda, então a gente tem uma infinidade de projetos que vêm delinear esses perfis, né? Para onde dá para ir o fulano? Dá para cozinha inclusiva, dá para natação, dá para capoeira, dá para arte-terapia, dá para banda, dá para dança. Todos eles têm habilidades, como nós, né? E a gente encaminha de acordo com os perfis. É a multipotencialidade. É bacana porque é trabalhado no contexto integral, né? Da criança, adolescente e da família também, ali. Agora nós falamos da proteção e da superproteção. Como os pais podem encontrar esse equilíbrio, que é tão difícil? A família, como a sociedade em todo, o que causa isso é a falta de informação.
né? O desconhecimento, né, da causa, né? Então, assim, a família precisa buscar redes de apoio, né? Troca com outras famílias, né? Quantas famílias têm crianças com síndrome de Down? Você pode trocar experiências, assim como a nossa presidente fez. Ela buscou uma experiência fora e ela trouxe para as outras mães, compartilhou o conhecimento dela, né? Sim. Quantos benefícios ela trouxe, né? Então a família precisa atentar para isso também, não só a família quanto nós também, enquanto instituição, mas de ter esse aporte de conhecimento para as famílias. Quanto mais é oferecido conhecimento, mais o processo dá certo. Essa ponte é muito importante, realmente. E também, após o podcast, as pessoas elas vão começar a pensar, trazer experiências também que vão querer compartilhar. Sim. Né? Essa questão da família também, eu destaco, assim, por conta que a minha família eu tenho, né, uma irmã que ela tem paralisia cerebral. E a gente vê e acompanha e realmente, e é a mais velha de todas. E durante todo o trajeto, foi muito notório a gente acompanhar quando ela não tinha o acompanhamento na escola e após, né? Tanto é que ela era cadeirante, andava de cadeira de rodas e com o estímulo da fisioterapia, ela voltou a andar com o andador, né? Então, é muito importante os estímulos não só na questão da alfabetização, na questão da escola, do aprendizado, mas também em outras áreas, né? Ela era campeã de bocha. Campeã de bocha. Jogava muito bem. Sim, é que para se desenvolver um pedagógico, veja bem, se aquela criança ela não está bem fisicamente, se ela não está bem de saúde, se ela não está bem emocionalmente, como é que ela vai render no pedagógico, né? Então tudo isso vem antes, né? Isso que você falou, sempre que a gente toca nesse assunto, eu lembro daquele tema da Dani Barilli, que é uma amiga nossa que fez um podcast, que estreou nossos podcasts, né? Sim. Ela falou a mesma coisa. Que, assim, às vezes uma dificuldade de uma criança aprender não é só uma dificuldade. Às vezes é uma coisa muito mais. Você tem que puxar ali a cordinha e saber de onde está saindo. Às vezes aquela criança está com uma deficiência auditiva, Sim. por isso que ela não aprende. A criança não enxerga, a criança é daltônica, então... Né? Tem todo um contexto, Então você né? tem que descobrir o que é que faz aquela criança não aprender. Não é simplesmente uma deficiência cognitiva que a criança não aprende. Não. Essa é a diferença para o professor, porque a maioria dos professores, eles se preocupam com notas, matéria, Exato, perfeito, é isso. conteúdo. Foi bem, não foi bem, conteúdo. Esse é o modelo da escola que a gente tem hoje, é assim, né? Sim. Aprenda aqui a Decore. fórmula de Bhaskara. Se Decore. você não aprendeu, você simplesmente Não não sabe. passa de Agora, ano. quando o você não professor sabe. ama, que ele entende que estamos falando não só de uma parte acadêmica, que tudo isso envolve o ser humano, aí o jogo muda, o cenário muda completamente. Quando você começa a ensinar a criança para a vida, Isso. com ferramentas acadêmicas e humanas, com coração humano, o cenário muda completamente. Por isso a necessidade realmente do professor estar preparado. E esse é um tema que envolve diretamente professores. E tem professores, a maioria deles dizem algo que é muito sincero. Eles falam, eu quero ajudar, mas não fui preparado para isso. Eu não tenho treinamento para isso. E agora? E agora? Aí eu volto lá atrás, no nosso ensino superior. Ele ainda é muito raso nessa questão da educação especial, né? Assim, é muito superficial ainda. Eu nunca vi nada dentro do ensino superior. Na pedagogia eu não tive nada forte. referente a Isso. Então, assim, o que acontece? O professor, para que ele se torne um educador no ramo da educação, ele tem que buscar independentemente, buscar conhecimentos. Por isso que eu te digo que a pessoa, para estar na educação especial, ela tem que querer e gostar, né? Porque ela tem que buscar, não é só ter o conhecimento, mas também praticá-lo, senão não vai dar resultados, né? Mas, assim, ainda é muito raso a formação dos docentes nas faculdades, né, no ensino superior. Precisaria de mais ênfase nessa questão, porque é uma área que vem crescendo muito, né, e tende a crescer mais, né, infelizmente, né, e hoje a gente não tem no mercado profissionais qualificados o suficiente para atender a demanda. A gente não tem a mão de obra suficiente para atender. A demanda é muito grande, tem crescido muito, né?
as escolas especiais mesmo, a gente tem um número limite que a gente pode atender para dar essa qualidade, né? Dentro da nossa instituição, todos os nossos profissionais têm especialização em educação especial, alguns têm mestrado, então ele precisa estar qualificado. E a instituição oferece rotineiramente formações para esses professores, porque a gente precisa estar preparado. O desafio é muito grande, né? Tá um tema que o professor José Benner, lembra dele? Professor que prepara professores, explorar com mais força. É um tema poderoso. Sim. Vamos. E que vai Vamos trazer sim. impacto na educação, Com né? certeza. Isso precisa ser revisto. José Benner, você Dentro vai do ter que processo voltar de aqui. formação. É uma intimação. Intimação. Como que a sociedade ela age, né? De uma forma que, pela questão do desconhecimento, acaba atingindo essas famílias ou atingindo a próprio indivíduo, né? A própria criança ali, com comportamentos, atitudes, falas, às vezes também muito controversas, né? Sim. É a questão do preconceito em si, né? E muitas vezes por ignorância mesmo da própria deficiência, de como... Porque, assim, para muitas pessoas é um mundo muito à parte. É o desconhecido. Tem pessoas que não têm contato nenhum com nenhum tipo de deficiência, ela nunca vivenciou, ela não tem Não um sabe parente, agir. ela nunca participou, né, disso. Então, assim, é um contexto muito novo ainda dentro da sociedade. Quando a gente fala mercado de trabalho para pessoas com deficiências, eles se remetem à pessoa com deficiência física, mas a mental, né, intelectual, é muito mais difícil de a empresa. Geralmente a empresa, quando ela vem buscar, ela busca um deficiente físico. Entende? Então, assim, o preconceito vem pelo próprio desconhecimento mesmo, pela ignorância. Então, assim, precisam ser implementadas mais políticas públicas, mais divulgação sobre isso, né? Mais, assim, entrelaçamento entre a sociedade, poder público, família, escola, porque é uma questão que ela está posta e ela não é um problema só do poder público, ela é um problema de todos nós, né? É uma situação para todos nós, sociedade civil, enfim, para todos. O que as pessoas precisam entender definitivamente sobre o síndrome de Down? Precisam entender que as pessoas com síndrome de Down, eles não são uma deficiência, né? Mas eles são pessoas, são seres humanos, inteligentes, capazes, destemidos, felizes, alegres, que estão no mundo para viver como nós todos típicos, né? Ser feliz, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso que é uma pessoa com síndrome de Down. Eu sinto a energia dela aqui, assim, sabe? Sim. Tomando conta do ambiente inteiro. Você consegue perceber o amor em cada palavra, em cada semblante, para falar, brilha os olhos, né? O Alan tá arrepiado ali, né, Alan? Muito legal. Ô, prof, parabéns. Obrigada. É sério. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha vivência, né? Não sou expert no assunto, mas, assim, vivencio todos os dias, sinto no coração todos os dias o que as famílias passam, o que os alunos passam, o que os nossos docentes passam, a nossa presidente, enfim, a nossa associação é uma associação de muito amor. Ela é uma associação muito abençoada, né? Porque lá dentro a gente tem pessoas que realmente amam o que fazem. Aí eu volto àquela pergunta inicial. Ter um filho com síndrome de Down é um desafio ou um presente? É os dois, porque é um presente, porque você vai... E também é um desafio, porque você é desafiada a todo momento a se reinventar, a descobrir novas formas de amar, novas formas de respeito, novos caminhos, novas possibilidades. Então, é um presente e também é um desafio. Perfeito. Então, chegamos infelizmente ao final. A gente agradece muito a sua participação. O Leonardo falou que sobre um desafio, né? Eu acho que ao mesmo tempo que é um desafio até para a instituição, sim, todos os dias para você é um desafio, mas deve encher o coração, né? Muito. Todos os dias, eu acho, né? Então, hoje nós falamos sobre diagnóstico, desenvolvimento, escola, inclusão, preconceito, mas principalmente falamos sobre potencial, humanidade e respeito às diferenças, né? Entender a síndrome de Down é entender que cada pessoa tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho e seu próprio valor. Muito obrigado, então, por você compartilhar com a gente essa ação tão importante e parabéns pela instituição de vocês, tá?
Eu que agradeço. Eu queria que você divulgasse pra gente depois como que as pessoas que têm interesse em ajudar, que elas podem fazer doação, para onde que elas têm que, quem que elas têm que contatar, a gente coloca na descrição do nosso vídeo, as redes sociais vocês podem, também. vou deixar as redes sociais Tá? para vocês divulguem. Tá? Perfeito, então tá bom. Olha, o trabalho que vocês realizam diariamente não se limita só aqui. Isso vai para a eternidade. As famílias que vocês salvam, as crianças que vocês tiram do nada e colocam em tudo. Deus vê. Com certeza. Cada lágrima, cada gota de suor derramado, cada noite em claro, cada frustração, cada luta, Deus vê. E Ele vai recompensar cada um de vocês. Já recompensa. Já Para nós é um recompensa. presente trabalhar com todos os nossos jovens, crianças e adolescentes. É um presente de Deus. O Portal do Educador agradece com muito orgulho, com muita felicidade a sua presença aqui. Muito obrigada. Muito obrigado por hoje. Obrigado. Muito Eu obrigada. que agradeço.